Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão OutSmart. Na sessão de hoje vamos falar de automação e workflow, ou fluxo de trabalho. Portanto, a automação é uma funcionalidade que nos ajuda aqui a criar processos que podem nos ajudar a automatizar aqui algumas coisas dentro do nosso back-office, e depois temos aqui o workflow, que é uma funcionalidade que funciona mais ao nível da aplicação dos técnicos, ou seja, nós vamos criar um processo para os nossos funcionários na forma como nós queremos que a ferramenta funcione do lado do técnico. Nós vamos criar aqui para a automação 3 cenários, portanto, um cenário é, portanto, criar em função de respostas que o nosso formulário pode ter, ou seja, qualquer coisa que eu criei dentro de um formulário, se porventura o técnico responder de outra forma, eu quero ser notificado, por exemplo. Aqui o cenário número 2 é o nosso técnico está a caminho, eu quero que quando o meu técnico está a caminho do meu cliente, eu quero notificar o meu cliente de que o técnico está a caminho. E aqui o cenário número 3 é uma coisa mais simples até, é o arquivo automático de uma ordem de trabalho, assim que a ordem é dada como tratada. Portanto, vamos começar. Eu vou, neste momento, validar que eu tenho todas as condições para fazer a automação nestes 3 cenários. No cenário aqui número 1, portanto, eu preciso de um formulário. Portanto, eu vou começar por vir aqui a todas as configurações. Venho aqui a formulários. Eu tenho aqui 2 formulários criados, mas eu não vou usar estes formulários. Eu vou criar aqui um novo formulário, por exemplo, instalação de painel solar. Portanto, eu não faço ideia o que é necessário para instalar um painel solar, mas vou criar aqui uma pergunta ou duas para ver de que forma é que eu posso explorar aqui essa funcionalidade com automação. Imaginem que eu pergunto ao técnico se fez determinadas validações, verificar conectividade, realizar testes. Pronto, é um formulário muito simples, não tem aqui muita ciência. Uma das coisas que é necessária é eu tenho que ter um código associado ao formulário, portanto eu vou carregar aqui, já tenho aqui o código criado, e a seguir vou fazer aqui uma pergunta, sim ou não. Por exemplo, cliente testou painel e sim ou não. Ok? Portanto, em função desta resposta, eu quero, por exemplo, que se o técnico disser que não, eu quero ser notificado, ou quero que seja criada uma tarefa, ou quero que alguma coisa aconteça. Já lá vamos a essa parte das ações possíveis em função daquilo que acontece neste formulário. Portanto, eu vou guardar este formulário. Portanto, de seguida venho aqui a todas as configurações, procuro pelo bloco automação, está aqui. Já agora, esta funcionalidade é uma funcionalidade da linha profissional, portanto, vocês para terem acesso a esta funcionalidade necessitam de ter profissional e tem que ser pedida, portanto, ela não é automaticamente ativada na vossa conta. Portanto, eu tenho aqui já algumas automações, curiosamente esta aqui é uma delas, e tenho aqui outras, mas nós vamos trabalhar aqui, então, vamos criar aquela que eu defini aqui no meu notepad, portanto vou criar uma automação quando aquela resposta daquele formulário em concreto é não. E vou aqui então entrar aqui no nome, portanto o nome eu vou dizer controle de formulário painel solar. Portanto, eu quero que esta automação entre em ação apenas e só quando existe aqui uma ordem de trabalho concluída, portanto não é noutro momento que não quando a ordem é concluída. Portanto, só quando a ordem é concluída é que eu quero que o sistema faça qualquer coisa. E naturalmente não é necessário controlar agora o estado, mas sim o campo do formulário. Portanto, como devem compreender, existem aqui uma série de parâmetros que nós podemos monitorizar. Nós não vamos, obviamente, passar por todos eles, mas aqui o que nos interessa é este aqui, o campo do formulário. Portanto, eu vou dizer que no campo de formulário, e obviamente eu
é a instalação do painel solar, e agora vou selecionar aqui a pergunta que eu quero monitorizar, que é: o cliente testou o painel? E se a resposta for não, e a ordem está concluída, então eu quero que ele faça qualquer coisa. Agora, se eu quisesse colocar aqui mais condições, há aqui várias formas de isto, portanto, ficar ainda mais restrito na sua execução, é criar aqui mais condições. E uma das condições que eu poderia dizer é que eu só quero fazer isso quando é determinado tipo de trabalho. Portanto, vamos imaginar quando é instalação. Ou seja, quando é instalação e isto está verdadeiro, então eu quero que ele faça qualquer coisa. Como já repararam aqui, neste momento ele está O. E para eu mudar, eu tenho que dizer que eu quero aplicar esta regra, ou o critério neste caso, que está aqui definido, é a todas as condições serem verdadeiras. Portanto, só quando isto tudo for verdadeiro é que isto vai ser executado. Portanto, o tipo de trabalho é a instalação e o painel solar, a resposta é não, eu quero que ele faça qualquer coisa. Portanto, e o qualquer coisa pode ser, por exemplo, eu quero criar aqui uma tarefa para o Pedro Silva ou para outro funcionário qualquer da minha organização. Eu quero, por exemplo, dizer que aqui no título é ligar para cliente. E posso dizer que a data prevista é um dia mais tarde. E posso criar outra tarefa que é enviar, por exemplo, um e-mail. Eu sou obrigado aqui a ter um e-mail criado, portanto, um template gerado. Eu vou fazer isso agora muito rapidamente. Portanto, eu venho aqui ao menu empresa, e-mail templates, abrir aqui outro separador e vou procurar aqui a secção de templates de automatismo. Portanto, e como eu estou a criar um automatismo quando uma ordem de trabalho é concluída, portanto, eu vou aqui não temos templates, mas eu vou criar aqui um que é estimado utilizador. Por exemplo, isto é para. Eu estou a imaginar que eu estou a enviar isto para um colega meu, não é? Portanto, o cliente na OT, eu vou procurar aqui a referência à OT, não testou os painéis solares. Cumprimentos. Outsmart. Bom. E no fundo, eu vou guardar este template que está guardado, está aqui. Portanto, ele é um template muito simples. Muito simples. Ele só diz assim: o cliente da OT número qualquer coisa não testou os painéis solares. Portanto, eu agora vou associar esse email template aqui à minha ao meu automatismo. E eu quero que esta mensagem seja enviada assim que, digamos, assim que for concluída, e posso inclusive incluir os formulários, sejam eles standard ou internos, e até posso incluir o relatório da ordem de trabalho. Eu vou enviar isto aqui para o suporte da Outsmart. E no fundo, quando o meu técnico concluir então portanto, esta ordem de trabalho, nas condições que aqui em cima eu defini, então é suposto o sistema enviar esta mensagem com estes anexos. Portanto, eu vou guardar, eu estou contente com esta regra, portanto vou guardá-la e está feito. Portanto, como é que nós agora testamos isto? E dá para perceber que isto nunca foi executado. Okay? Portanto, estas regras já foram executadas algumas vezes, mas esta aqui em particular nunca foi executada. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o processo um pouco manual. Portanto, eu vou dizer que é uma instalação. Portanto, isto era uma das condições que eu tinha criado para que a ordem, para que a regra fosse executada. Eu vou dizer que isto é para o cliente Pedro Miguel. E vou dizer que o técnico não vai ter que preencher este formulário, vai sim preencher este formulário que eu vou colocar aqui, que é instalar o painel solar. Portanto, eu vou criar esta ordem.
tenho aqui outras ordens de trabalho. Eu sei que é esta ordem que está aqui, que é Smile 0069. Portanto, eu vou entrar dentro desta ordem e vou fazer o processo manual. Portanto, eu não vou agora atribuir isto a alguém vai ter que fechar a ordem. Portanto, não vou fazer nada disso. Mas vou manualmente preencher o formulário. E vou responder à pergunta não e fiz estes testes. Vou guardar o formulário. Só por questões aqui de princípio, vou pôr aqui qualquer coisa. O tipo de hora foi este. Pronto. Pronto. E agora vou concluir esta ordem. Portanto, se tudo correr bem, eu vou saber que este template de mensagem que eu configurei há pouco vai ser despoltado. E foi mesmo. Portanto, o sistema indicou, estimado utilizador, aqui o cliente da OT Smile 0069 não testou os painéis solares. Porquê? Porque eu respondi não no formulário. Portanto, se eu vier aqui ao formulário, como vão poder ver, eu disse não. Isto ainda está aqui com esta falha, mas pode-se ignorar. Isto para já não tem impacto nenhum. Agora, como é que eu sei que isto foi executado? Está aqui. Portanto, isto vai ficar aqui registado dentro da própria alteração de estados dentro da ordem de trabalho. Ok, isto foi um processo manual, mas mesmo que tivesse sido o técnico a concluir, o sistema iria, obviamente, atuar em função daquilo que o técnico iria colocar dentro do formulário. Portanto, se eu agora quiser saber que, digamos, formular, ou melhor, que automação é esta, portanto, eu posso entrar e cá está. Ok? Poderia também verificar aqui tarefas. Portanto, a partir dele deve ter criado aqui tarefas para outras pessoas. As minhas tarefas delegadas, todas. Pronto, cá está. Esta foi a tarefa que ele criou há pouco também, em função daquela ordem de trabalho em que o técnico respondeu àquela pergunta. Não. Bom, isto é o primeiro cenário. Portanto, vamos olhar para o segundo cenário, que é, imaginem que vocês querem notificar o vosso cliente que o vosso técnico está a caminho. Isto é, efetivamente, extremamente fácil com a automação. Portanto, mais uma vez, vamos aqui, vou fechar estes separadores aqui em cima, não faz sentido. Vamos procurar por automação. Isto é uma regra que já está aqui configurada, não faz muito sentido eu criar novamente. Mas vamos criar novamente, que é para vermos isto tudo a funcionar. Portanto, eu vou criar aqui uma nova regra de automação e vou-lhe chamar que é SMS cliente técnico, aliás, em viagem. Portanto, e quando é que esta regra vai ser executada? Quando? Então, quando existe, neste caso, uma alteração de estado. Ok? Ok, e uma alteração de estado é, ok, isto para ser executado tem que fazer sentido, ou seja, não é só quando, esta regra só pode ser, portanto, executada quando a ordem está com o meu técnico, ou seja, quando a ordem está entregue. Porquê é que eu estou a pôr aqui este estado? Na antiga regra isto não estava, mas aqui eu vou pôr porquê? Que é para forçar mesmo, só quando existe o entregue mais o em deslocação é que faz sentido eu enviar este SMS. De outra forma, se porventura alguém do back-office por lapso carrega no estado técnico em deslocação, o sistema vai obviamente fazer aquilo que nós lhe mandamos fazer, que é, olha, enviar a mensagem quando o subestado for técnica em deslocação, portanto o estado adicional da ordem. Portanto, se eu vier aqui, técnica em deslocação, e mais uma vez aqui eu vou aplicar que todas as condições têm que ser verdadeiras. Ok? Portanto, se o estado é entregue e o técnico está em deslocação, eu quero fazer alguma coisa. É o quê? Eu quero enviar um SMS
que é, neste caso, para o cliente, e o template eu vou selecionar a técnica caminho. Agora, só para resumir aqui um bocadinho esta situação. Na regra anterior, como eu estava a dizer, só estava esta opção aqui em baixo. Eu estou aqui a forçar que isto só faz sentido ser enviado quando o técnico tem a ordem na sua posse, ou seja, no seu dispositivo, e ele efetivamente muda o estado para deslocação. Não faz sentido eu não ter esta condição aqui, porque se não tiver, significa que por lapso alguém ter criado ou alterado o estado da ordem para técnica em deslocação, quando o técnico se calhar nem sequer está a caminho, então o cliente vai receber esse SMS. Portanto, isto é apenas para garantir que a regra só faz sentido nesta condição, ok? Portanto, eu vou guardar esta opção. Aqui eu não tenho forma de testar, não tenho mesmo forma de testar, mas não podemos testar, porque obrigava-me aqui a pôr um telefone de alguém. Em todo caso, acreditem que vai funcionar. Portanto, esta regra, quando se a ficha do cliente tiver um telefone, o cliente vai receber um SMS. Agora, isto para tudo funcionar, em bom rigor, eu quando estou a criar a ficha do cliente, eu no telefone, eu tenho que colocar o mais 351. Isto é obrigatório. Se eu não colocar o mais 351, aquele SMS nunca vai ser enviado para o cliente. Nunca, nunca, nunca. Portanto, é muito importante colocarmos sempre o mais 351 na ficha de cada cliente, ou neste caso, na pessoa de contacto, ficar associada a cada morada ou a cada entidade, assim como entenderem, porque de outra forma, se eu colocar aqui só 9, 6, qualquer coisa, isto não vai para ninguém, no fundo, porque este número não é válido. É tão simples quanto isso. Portanto, nós utilizamos um servidor internacional para o envio dos SMS. É óbvio que para isto funcionar teremos que ter aqui o mais 351. Portanto, e vamos agora para o último cenário, que é eu quero arquivar todas as ordens de trabalho de forma automática quando eu coloco as ordens como tratadas. E como é que isso é feito? Portanto, mais uma vez, todas as configurações, automação, e vou criar aqui uma regra que então que é concluída, obviamente, e é arquivo automático. Portanto, aqui não há muito a dizer, basta pôr isto assim, para já. Portanto, quando a ordem é concluída, a condição, obviamente, imediatamente a isso tem que ser ordem concluída. Vocês poderiam até ainda colocar aqui só arquivar quando alguém altera um subestado, ou seja, um estado adicional da ordem, em que estão prontos para arquivar. Também poderia existir esse cenário. E a seguir vemos aqui e fazemos a opção de arquivar a ordem de trabalho. Portanto, aqui não há muita ciência, é só isto que é necessário fazer. Portanto, ia guardar. Eu quando tenho esta... Portanto, estamos a falar do arquivo automático. Portanto, eu quando tenho esta automação ativada, e se eu vier aqui, ele não faz isto automaticamente, portanto, reparem, só faz para as próximas que forem criadas. Portanto, esta ordem de trabalho já está aqui. Eu vou começar por colocá-la como tratada. Enganei-me aqui na regra, peço desculpa. A regra não é concluída, mas sim tratada. Portanto, eu quero arquivar todas as ordens que são tratadas. Erro meu. Portanto, alguém evoluiu a ordem para tratada, ela já tinha sido concluída, o próximo passo é arquivar essa ordem. Portanto, curiosamente, como nós temos aqui esta ordem de trabalho que está concluída, e eu, entretanto, venho aqui, vou lançar estas 2 horas
no meu programa de faturação, mais aqui de entrega ao domicílio. Ok, tudo bem. E vou colocar a ordem como tratada. Eu assim que faço isso, esta ordem, se nós viemos aqui abaixo, cá está, foi arquivado. Portanto, sabemos que esta ordem também foi arquivada. Portanto, se eu agora vier aqui ao serviço ordens de trabalho, isto era a ordem 0069, não pode estar cá. E não está mesmo. Portanto, em bom rigor, a automação é muito interessante quando nós queremos que o sistema faça qualquer coisa por nós que nós acabaríamos por ter que fazer manualmente. Portanto, poderá ser, isto aqui está mal escrito. Portanto, nós poderíamos eventualmente, podemos eventualmente criar aqui regras que vão nos ajudar a diminuir a carga administrativa do ponto de vista de gestão de alguns processos. O que se segue neste vídeo agora é trabalhar aqui o fluxo. O fluxo, curiosamente, pode ser muito interessante quando temos a automação também já implementada na nossa conta. E eu vou criar um processo muito simples, que é, ok, o técnico recebe a ordem, depois faz aquele processo que nós queremos de uma forma muito simples, e vamos introduzir depois a automação aqui no meio. E já lá vamos ver como é que isso se faz. Nós, só para concluir aqui este raciocínio do processo simples mais automação, é curiosamente aqui que o técnico a caminha, ou seja, nós vamos iniciar um cronómetro e quando o técnico colocar o cronómetro em viagem, e ele não sabe que está a colocar em viagem, não é necessário fazer essa pergunta ao técnico, o sistema automaticamente vai agir por nós, vai, portanto, enviar o SMS e o técnico não teve que fazer rigorosamente nada. Não há erro da parte dele ter essa ação. Então, vamos aqui a todas as configurações. Vamos então abrir o fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho chama-se mesmo fluxo de trabalho. Não temos aqui nenhum fluxo, portanto, vamos criar o fluxo. Portanto, duas coisas que são necessárias para o fluxo de trabalho. O nome desse fluxo, e eu vou dizer que é o fluxo da instalação. E obviamente que, pronto, a instalação de si já diz muito, portanto eu vou associar este fluxo à instalação. Agora, reparem que eu podia ter fluxos para a instalação, outro fluxo para a manutenção e outro fluxo para outro tipo de trabalho. E cada fluxo pode, digamos, ter e fazer coisas completamente diferentes. Portanto, eu vou começar por fazer aqui um fluxo em que vou introduzir o cronómetro e reparem aqui, início de viagem para cliente. Isto é muito preciso e vou dizer que quando o técnico vier a este passo, eu quero, por exemplo, que ele inicie viagem. E, entretanto, ele chega ao cliente e eu quero que ele pare o cronómetro. Chegada ao cliente. E então aqui eu vou dizer que é o início, não, eu vou dizer que é parar o cronómetro. De seguida, eu quero que o meu técnico inicie novamente o cronómetro, arranque com serviço. Eu vou iniciar novamente o cronómetro, mas agora vou dizer que é trabalho. Falta só aqui adicionar horas automaticamente neste passo e adicionar horas automaticamente e aqui também. E eu não estou a permitir que o técnico salte estes passos, portanto ele tem que arrancar com o cronómetro, quer queira, quer não. E quando chega a este passo é quando as portas se abrem. Portanto eu vou colocar aqui, por exemplo, carregar imagens, portanto eu vou dizer que está certo e vou dizer que ele vai ter que preencher este formulário. Há aqui uma diferença entre formulários, ele vai ter acesso aos formulários todos, mas eu posso dizer que eu quero um formulário muito específico. Então, formulário de painel solar. Acho que isto vai curiosamente para este formulário que eu fiz há pouco. Portanto,
carreguei, portanto, iniciei a viagem, cheguei ao cliente, arranquei com o meu cronómetro novamente, mas agora estou a trabalhar, estou a carregar imagens, estou a preencher formulários, vou pedir ao meu técnico que introduza aqui, por exemplo, artigos consumidos. E posso até dizer que já por default vem sempre aqui, olha aqui, entrega ao domicílio. E no final vou dizer que quero a assinatura, pedir assinatura do cliente e vou parar o cronómetro, portanto vou parar o cronómetro, de trabalho e por último vou enviar de volta esta ordem para o meu back-office. Portanto, vejamos aqui o processo. Falta aqui só, portanto, parar serviço. Portanto, vejamos só aqui este processo. Portanto, o técnico vai chegar ao local, vai iniciar a viagem para o cliente, vai chegar ao local, de seguida arranca com o trabalho novamente, mas o cronómetro vai iniciar em trabalho, em modo de trabalho. Reparem que neste caso aqui e neste caso aqui é viagem, portanto não é bem a mesma coisa. Quando ele está em serviço, ele pode carregar imagens, pode preencher um formulário, vai lançar artigos e depois vai pedir a assinatura do cliente e no final é que vai fazer aqui parar o serviço, ou seja, parar o cronómetro. Ele, quando carrega nisto, automaticamente as horas são lançadas no sistema, portanto eu não tenho que me preocupar com isso. E, por último, faço enviar aqui a ordem de trabalho para o meu back-office. Portanto, nós vamos testar isto tudo. Portanto, vamos começar por criar uma nova ordem de trabalho. Eu vou dizer que é uma instalação. Eu vou dizer que é para a empresa de Energias Portugal, portanto, para esta empresa. E vou tirar este formulário daqui e dizer que isto não era relevante agora, mas como temos aquele processo em curso, bom, vamos preparar esta ordem. Vou aqui ao meu planeamento. Temos aqui esta ordem. Eu já tenho aqui algumas coisas, mas eu vou entregar isto aqui ao técnico Pedro Silva. Aqui para ele ir daqui a aqui. Pronto, muito bem. Portanto, agora vamos passar para o nosso telefone. Portanto, eu vou parar aqui a partilha do meu ecrã. Portanto, a primeira coisa que nós temos que fazer quando criamos um workflow é naturalmente sincronizar. Uma vez feita a sincronização, o dispositivo vai buscar todas as políticas e todos os workflows e tudo aquilo que nós fizemos de alterações na nossa conta. Portanto, eu tenho aqui agora, cá está, tenho aqui já a ordem de trabalho que eu tinha feito para a empresa Energias de Portugal. Há uma grande diferença entre esta ordem de trabalho que está aqui e esta ordem de trabalho. E reparem que isto são os passos todos que eu defini ali atrás no back-office na criação deste workflow. Portanto, já vamos ver a diferença. Há uma coisa que eu também vou fazer aqui nas definições da minha app, é que o intervalo mínimo é sempre em períodos de 30 minutos. E está feito. Muito bem. Portanto, reparem a diferença entre uma ordem de trabalho em que não tem workflow. Portanto, o técnico pode andar livremente aqui, carrega ou não carrega materiais, carrega ou não carrega imagens, é lá com ele. Portanto, se ele se esquecer de alguma coisa, olhem, é mesmo assim. Portanto, a vantagem de ter o workflow é que
nós somos obrigados a passar por cada um destes pontos, ok? Portanto, eu vou para o ponto número 1. Antes de eu entrar aqui no workflow, reparem que o técnico continua a ter acesso aqui à informação do cliente, aos detalhes do serviço, o que é que ele tem que fazer, etc. Portanto, isto continua cá tudo, ok? Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou iniciar então a minha viagem. Reparem que ele não inicia automaticamente, o técnico tem que dar a instrução que inicia, portanto eu vou fazer isso mesmo. E quando eu chego ao local, basta carregar aqui no parar, e reparem que aqui no processo eu já estou aqui, cá em cima, se repararem, eu tenho aqui arranque com serviço. Portanto, eu quando arrancar com o serviço, e voltando aqui atrás, o arrancar com o serviço é este processo aqui atrás, o ponto número 3, a seguir eu vou poder carregar imagens e fazer todo o conjunto de situações. Portanto, eu vou iniciar e a partir daqui ele está-me a pedir, olha, queres carregar imagens? Eu não quero, portanto estou bem, mas a seguir ele vai-me dizer, olha, preenche lá aqui o formulário do painel solar, eu, com certeza que sim, fiz isto, o cliente testou, sim testou. Ele está-me a perguntar se eu quero adicionar mais artigos consumidos, e eu, claro que sim, não há problema nenhum. Vamos aqui ao catálogo, pode ser aqui a entrega disto. Próximo, vou pedir a assinatura, muito bem. O seu serviço foi concluído, fantástico. Olha, e agora, o que é que eu... Já paraste? Sim, já parei, portanto. Eu pus ali 30 minutos no mínimo, portanto, mesmo que eu faça parar, em princípio, se tudo correr bem, pronto, cá está, processo concluído. Se tudo correr bem, ele vai lançar as ordens, as horas, aliás, corretamente, 2 períodos de trabalho, um de viagem e outro de trabalho. Portanto, vamos saltar para o computador. Portanto, este é o ecrã. Vamos então aqui, serviço, ordens de trabalho. Temos aqui a ordem concluída pelo Pedro Silva. E cá está. Portanto, tudo certo. Portanto, o técnico não lançou horas nenhumas, mas a aplicação lançou automaticamente os períodos. Portanto, um de viagem e outro de horário normal. Porquê é que isto aconteceu? Bom, isto também não é por acaso, mas isto é uma coisa que já foi dada no passado, noutros vídeos. Eu vou entrar aqui em tipos de horas e está definido em cada um dos tipos de horas quando é que eles são aplicados. Portanto, a viagem, obviamente, está aplicado quando é viagem, quando o tipo de hora é marcada como viagem, e os outros estão marcados para serem ativados ou para serem lançados entre estes períodos de trabalho. Portanto, se porventura fosse, sei lá, entre as 8 e as 11, e quase a meia-noite, neste caso, o sistema iria assumir esta mão de obra. Portanto, o técnico não teve que se preocupar com rigorosamente nada. Portanto, ele seguiu o flow e o sistema tratou tudo por ele, no fundo. Ok? E temos aqui os materiais que ele lançou, temos aqui a assinatura, o painel solar, ok? E está feito. Portanto, vou concluir, vou dar esta ordem como tratada e eventualmente já foi arquivada também. Portanto, voltando aqui então aqui ao índice deste vídeo de hoje, nós acabámos por, na realidade, concluir e fazer aqui o processo simples mais automação, porque, no fundo, se eu respondesse àquela pergunta do painel solar, ele automaticamente iria-me depois novamente enviar aquela mensagem. Portanto, viram como é fácil introduzir aqui a automação com os processos de workflow. Do ponto de vista do workflow, há aqui tanta coisa que vocês conseguem fazer. Há muita coisa que nós ainda vamos lançar, para ser sincero, mas é possível fazer já bastantes coisas, desde cópia de ordens de trabalho. Portanto, vamos imaginar que vocês precisam de lá ir por uma segunda visita a um cliente. Vocês poderiam criar aqui uma ordem, uma automação, aliás, que com base na resposta que é dada no formulário, o sistema, por exemplo, tem que copiar a ordem de trabalho. E depois podem, inclusive, dizer que campos é que vocês querem copiar. Isto são tabelas, isto é uma coisa que é fácil de entender. Isto são os fecheiros, isto são os materiais, isto é a checklist ou os formulários, os funcionários, os ativos,
os recursos, isto é uma coisa recente, eu depois vou fazer outro vídeo disto, períodos de trabalho e até imagens. Portanto, nós podemos dizer que queremos copiar aquela ordem e podemos, digamos, gerar uma nova ordem com base em qualquer coisa que se passou na anterior e criar aqui um comboio de ligação entre todas as ordens de trabalho. Se utilizarem uma coisa que nós já temos falado no passado, que é usar aqui o número de pedido, isto é copiado na ordem de trabalho da automação, o que significa que depois vocês, quando geram novas ordens de trabalho para o mesmo pedido, conseguem depois fazer o traceback de tudo aquilo que foi gerado para aquele pedido. Ok? E pronto, por hoje é tudo. Eu espero que este vídeo venha abrir aqui portas para um conjunto de, digamos, de novas funcionalidades que até então vocês não conseguiam fazer. Se tiverem questões, dúvidas, como sempre, suporte@out-smart.com. Muito obrigado e continuação de uma boa semana.